Olá, irmãos, tudo bem com vocês? Eu sou Edmar, hoje a gente vai falar sobre um assunto muito importante para a vida cristã, que é a respeito do dízimo, tá? Só que, irmãos, para ficar bem claro, o dízimo que é praticado hoje não tem nada a ver com a lei mosaica. O dízimo que é praticado hoje não está na Bíblia, ok? Antes que alguém sair do canal sem saber qual o real motivo do vídeo, é esse. O dízimo antes da lei mosaica. Em Gênesis capítulo 14, versículo 19 e 20, diz: Melquisedeque abençoou Abrão, dizendo: Abrão, seja abençoado pelo Deus Altíssimo que criou os céus e a terra. Seja louvado o Deus Altíssimo que entregou os inimigos de você nas suas mãos. Aí Abraão deu a Melquisedeque a 10ª parte de tudo que havia trazido de volta. Só uma observação, irmãos, que esse vídeo vai conter... Eu vou errar aqui, às vezes eu vou até, sei lá, ficar sem fôlego, não sei. Só que esse vídeo eu vou lançar ele no YouTube sem cortes na edição, tá? Então, os irmãos me desculpem o erro aí, tá? Algum erro que eu possa estar fazendo ou falando. Então, Abraão, ele não recebeu uma ordem de Deus para dar o dízimo. Abraão não deu a 10ª parte do suor do seu trabalho. Foi um despojo de guerra. E era voluntário que ele fez a respeito do dízimo, né? Ele fez por vontade. Ele não fez por uma obrigação, por estar debaixo de algum tipo de lei. Ou algo assim, né? Agora em Gênesis 28, do 20 ao 22, diz: Ali Jacó fez a Deus a seguinte promessa: Se tu fores comigo e me guardares nesta viagem que estou fazendo, se me deres roupa e comida, e se eu voltar são e salvo para a casa do meu pai, então tu, ó Senhor, será o meu Deus. Esta pedra que pus como pilar será a tua casa, ó Deus, e eu te entregarei a 10ª parte de tudo quanto me deres. Então, irmãos, a gente observa aqui que não é um pedido de Deus, não é uma lei que Deus tinha feito, né? A gente percebe aqui que é um voto que Jacó está fazendo com Deus, certo? Esse relato de Jacó não era nenhuma lei. O dízimo não foi uma ordem de Deus, mas que tinha sido um voto que Jacó fez com Deus, né? Antes da lei mosaica, não existe nenhum outro relato de dízimo na Bíblia. Na lei mosaica, o dízimo fazia parte das 613 leis. Então, irmãos, esse é um tema muito importante, né? As 613 leis de Moisés. Os israelitas da época. Faço uma pergunta a você aí que, mesmo depois desse vídeo, mesmo depois de tudo que eu vou dizer, continuar acreditando que você deve dar o dízimo. Então eu faço uma pergunta a você. Se você vai cumprir uma das leis de Moisés, por que você já não cumpre as outras 612 leis que Moisés também fez? E outra coisa, agora é informativo. No próximo vídeo, que esse aqui vai ser o vídeo 1, no próximo vídeo vocês vão ouvir eu falando sobre isso. A crucificação de Cristo, ela foi o sacrifício vivo, né? Ele foi o cordeiro. Então, qual que é o sentido de você pagar o dízimo? Você não está aceitando a aliança que Cristo fez com nós? Com o povo que viria depois? Então, irmãos, a gente vai ler Neemias, capítulo 12, o versículo 44. Ainda naquele dia foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas.
para o templo, e também a 10ª parte da colheita e os primeiros cereais e frutos colhidos a cada ano. Eu li devagar e vou ler novamente. Foram nomeados homens que ficaram encarregados do depósito onde eram guardadas as ofertas para o templo, e também a 10ª parte das colheitas e os primeiros cereais de cada fruta colhidos cada ano. Então a gente vai perceber, no decorrer do texto aqui, um fato muito importante sobre o dízimo da época, né? Como deveria ser hoje também. Esses homens recolhiam nas fazendas de perto de várias cidades as contribuições exigidas pela lei para os sacerdotes e levitas, conforme a lei mandava. Todo o povo de Judá estava contente com o serviço dos sacerdotes e dos levitas. Perceberam? Aqui é um dos primeiros relatos que tem sobre um povo ter que pagar o dízimo a alguém. E a gente percebe que era para o templo e para os levitas. Quando você for na tua igreja aí, quando você paga o dízimo, sei lá, que você ouve o líder religioso aí com as pregações, olha para ele e pensa se ele é um levita, né? Bem provável que não, certo? Aqui a gente consegue perceber que esse é o primeiro relato que estavam os homens debaixo da lei, né? Então, irmãos, a lei do dízimo fazia parte das leis mosaicas. E existiam 3 dízimos. O primeiro era para os levitas, como a gente acabou de ler. Era uma vez por ano. Então a gente vai lá em Números, capítulo 18, do 21 até o 24. O Senhor disse: eu dou aos levitas todos os dízimos que o povo de Israel me oferece. Isso é o pagamento pelo serviço de cuidar da tenda sagrada. Versículo 22. E nunca mais os outros israelitas, devem chegar perto da tenda, porque isso seria um pecado que custaria a morte deles. Mas os levitas farão o trabalho da tenda e serão responsáveis pelos erros que cometerem. Essa lei é para sempre e valerá também para os seus descendentes. Os levitas não terão nenhuma propriedade em Israel, pois eu lhes dei para serem propriedade deles. Os dízimos que os israelitas me apresentam como oferta especial foi por isso que eu lhes disse que não teriam propriedades em Israel. Você conseguiu captar bem o texto? Pegou bem a mensagem? Você prestou bem atenção no que o Senhor disse? Volto a perguntar, irmão. Vê aí na tua igreja aí se o líder religioso aí, vê se ele é um descendente de israelita, porque esse texto aqui não é a gente consegue perceber que é um texto histórico, não uma profecia. Compreende? Isso aqui não é uma profecia, isso é um texto histórico. Se fosse uma profecia, aí você poderia jogar nos dias de hoje, né? Como as profecias de Daniel, por exemplo. Então, os levitas tinham como dever estabelecido por Deus de fazer os sacrifícios. E os sacerdotes eram todos os levitas. E eles eram todos levitas. E eles recebiam a 10ª parte para fazer esse trabalho uma vez ao ano. O engraçado, né? E na igreja a gente tem que dar uma vez por mês. Por que será, né? Será que
Tem algo errado aí? E esse foi o primeiro dízimo. Então, por aqui você já consegue perceber que ainda falta você pagar mais 2 dízimos. Um por ano, que a gente acabou de estudar. E agora a gente vai ver o segundo dízimo, que está em Deuteronômio 14, o versículo 22 e o 23. Que diz: todos os anos, juntem a 10ª parte de todas as colheitas, e leve até o lugar que o Senhor, nosso Deus, tiver escolhido para nele ser adorado. Ali na presença do Senhor, nosso Deus, comam aquela 10ª parte dos cereais, do vinho e do azeite, e também a primeira cria das vacas e ovelhas. Façam isso para aprender a temer a Deus para sempre. Estranho, né? Vai lá na igreja novamente, né? Vamos ver se é assim que é praticado o dízimo. Certo? Então, uma vez ao ano, eles deveriam recolher um 10º do que tinham para fazer a festividade para Jeová, né? Entre aspas, Jeová, né? A igreja hoje apresenta Deus assim, mas na verdade o verdadeiro nome de Deus é Yod-Heh-Vav-Heh, né? Assim como Jesus. O nome de Jesus também não é Jesus. Yeshua. E não é nenhuma seita não, irmão. Se vocês pegar a Bíblia original, vocês vão ver que é muito diferente. Tem muito texto que foi modificado, né? Ali em Mateus 6,33, lá em 1 João, Evangelho de João, e em muitos outros lugares. Agora a gente vai falar sobre o terceiro dízimo. Em Deuteronômio, também no capítulo 14, o 28 e 29, que diz: de 3 em 3 anos, juntem a 10ª parte das colheitas daquele ano e guardem nas cidades onde vocês moram. Essa comida é para os levitas, pois eles não têm terras próprias, e também para os estrangeiros, os órfãos e as viúvas que moram na cidade de vocês. Assim, todos eles terão toda a comida que precisam. Façam isso para que o Senhor, nosso Deus, abençoe o trabalho de vocês. Como eu estava dizendo, isso aqui não é uma profecia, tá? Não é uma promessa de Deus para você. Isso aqui é um texto histórico falando sobre os levitas da época que pagavam o dízimo porque estavam na lei. Não sei se você lembra, mas quando Moisés tirou o povo lá do Egito, eles ficaram 40 anos no deserto e eles foram para a terra prometida. Lembra que ali teve uma divisão de território ali? As 12 tribos? Lembra que tinha a tribo dos levitas, a tribo de Levi? Então, eles eram um povo que ficaram sem a terra. E todas essas promessas que estão sendo feitas por Deus, não era para nós, não são para nós, é para aquele povo. Aí você fala assim para mim: ah, mas lá em Malaquias 3, do 8 ao 10, é escrito que a gente rouba a Deus se não der o dízimo. Isso aí é um assunto para o próximo vídeo. Se inscreva no canal aí, deixa o seu like.